Por que que você sempre volta para o nível de faturamento onde você estava e não consegue escalar? Eu sei que você já passou por isso, em um mês, 2 meses você conseguiu elevar mais o seu faturamento, atingiu ali um topo, um pico de vendas, só que depois você voltou ao normal e não consegue passar desse platô de uma vez por todas. Novamente, seguindo o padrão aqui desse canal, hoje a gente vai falar sobre isso de uma forma que ninguém nunca te falou antes, ninguém nunca te explicou. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais filosófico, místico ou até mesmo de mentalidade, se você preferir. Vou estar focando aqui em donos de e-commerce, não necessariamente em profissionais, não vou estar falando necessariamente de estrutura de ads, etc. Porque nesse canal eu já tenho uma centena de vídeos sobre isso também. Posto que se você for conferir, você vai gostar bastante. O seu faturamento, hoje em dia, ele provavelmente é assim. Você tem um topo, você tem uma média, você tem ali o fundo do poço que é desesperador. O seu topo é os seus picos de venda, então que você alcança em Black Friday, em datas comemorativas, ou porque em algum mês específico você acertou uma campanha, escalou muito criativo, você conseguiu aumentar muito o seu faturamento. E o que acontece nos maiores erros que você pode estar cometendo? A maioria das pessoas, quando elas atingem esse topo, tem dois casos: ou elas entram em um estado de conforto, ou elas acabam sentindo medo de não conseguir manter aquilo. E aí, após passar esse pico, esse topo, elas caem novamente para a média padrão delas. E se você pegar e além de descer para sua média padrão, você descer um pouquinho mais embaixo, você for ali pro fundo do poço realmente, o que você vai sentir? Você vai sentir desconforto, vai sentir dor. Ou se você quiser ser até mais realista, a maioria das pessoas que vão estar vendo esse vídeo de faturamento vai ser assim: ele vai manter ali uma média, vai ser inconstante de vez em quando em uma data comemorativa, etc. Você vai conseguir aumentar muito. Por exemplo, na Black Friday, no final do ano, e em janeiro, fevereiro, o seu faturamento vai para baixo e você se desespera pra caramba. O que acontece aqui? O topo é, por exemplo, aquele mês da Black Friday, é aquela campanha que escalou muito, é o seu rosto que tá ali nas alturas, ou você acabou batendo ali um recorde de faturamento diário. Porém, isso acaba gerando um desconforto logístico, até mesmo medo de não conseguir manter aquilo. E agora, o seu padrão é aquele número de vendas que a sua equipe atual já consegue atender sem reclamar, sem você ter que aumentar custos. É aquilo que você já está fazendo todos os meses. Eu não sei qual que é o meu. Pega ali os últimos 6 meses, um ano da sua marca e faz a média. Esse é o seu faturamento médio. E aqui a gente tem também o fundo do poço, que é, por exemplo, contas de anúncio bloqueado, o seu ROI está negativo, você acabar ficando sem estoque, a sua taxa de conversão ela baixar, a taxa de aprovação do seu gateway baixar, a taxa de conversão do seu checkout cair, o seu faturamento caindo a ponto de você talvez não conseguir pagar os seus custos fixos. Mas o que realmente define isso tudo daqui, o que realmente define a sua média, que é onde você está hoje e você acaba ficando na maior parte do tempo. A sua média ela é totalmente definida pela imagem que você tem. Mas calma que eu vou te explicar. Esse vídeo ainda assim é sobre marketing, ads e e-commerce. A sua imagem é basicamente a representação, a forma como você enxerga e define a sua marca. Vai fazer mais sentido. O nível normal da sua operação ele é ditado pela forma como você enxerga o seu próprio negócio. Mas obviamente a forma como você enxerga uma coisa acaba impactando nas suas ações, etc. E tudo isso está interligado. E é por isso que você sempre acaba recaindo para o que você considera normal. Isso significa que se você tiver um pico de sucesso ou de faturamento que vai acabar te levando para o topo, a sua imagem, a imagem que você tem da sua marca, se ela não tiver mudado para essa nova realidade ou para esse novo normal, você vai acabar sendo puxado por você mesmo de volta para o estado que você já reconhece como um padrão seguro. E lógico, quando eu digo você, eu quero dizer você, o responsável, o dono da marca, mas claro que você acaba passando isso para os seus colaboradores e acaba criando um ambiente que puxa você, puxa sua marca para baixo. Isso também vale, por exemplo, para gastos diários em anúncio. Se para você é normal gastar R$ 100 em ads por dia, no dia que você tentar escalar e gastar, por exemplo, R$ 1.000 em ads, você vai acabar entrando em pânico na primeira oscilação do dia que tiver e vai reduzir o orçamento, vai acabar voltando para o seu normal. E a causa de você realmente estar ali na estaca zero, de você sempre estar voltando, é a autossabotagem. Você sempre acaba recaindo para o nível de risco e de complexidade que você considera seguro. Se você acerta um criativo e escala o seu orçamento, as vendas explodem. Mas aí de repente o seu suporte ele lota de e-mail, o fornecedor ele começa a atrasar, tem um problema na logística, o medo de tomar bloqueio do Facebook aumenta, ou às vezes você tem medo de manter aquele mesmo orçamento que você está usando. Inconscientemente você toma a decisão de pausar as campanhas, de parar de testar novos criativos, ou até mesmo diminuir o seu orçamento. Você acaba sabotando a própria escala e volta ao nível de vendas que a sua mente, que o seu negócio considera gerenciável, que a sua estrutura aguenta. E o conceito de normal, ele óbvio vai variar de pessoa para pessoa e funciona como uma espécie de nível mínimo de resultado, nível mínimo de esforço, de risco que você está disposto ali a alcançar, ou até mesmo nível médio de resultado que você tem, de esforço que você coloca e de risco que você toma. Esse aqui de risco pode ser tanto orçamento ou, por exemplo, você tem ali coragem de tomar um risco de contratar um influenciador de 50 mil seguidores, mas você não tem coragem de, por exemplo, pagar 5 mil para sua
marca parecer um evento famoso do seu nicho. O normal é o padrão aceitável, abaixo do qual você simplesmente não se permite descer, mas também é a linha base para a qual você retorna naturalmente após um período de muita exposição a risco ou um período de muito esforço. Por exemplo, eu já vi isso daqui acontecendo demais. Para quem já está acostumado a faturar, por exemplo, 200 mil por mês, faturar apenas 130k, ou seja, a pessoa está mais profundo, a pessoa simplesmente pira. Ela volta a rever a estratégia, ela volta a testar novos criativos, ela ajusta a contabilidade, ela aperfeiçoa o time, ela posta mais nas redes sociais, ela pensa em novas ofertas, ele começa a movimentar o grupo de clientes, começa a fazer e-mail marketing. Isso daqui eu tenho certeza que você já passou, porque quando você está aqui no fundo do poço, você se desespera. Afinal, daqui a pouco você vai estar pagando para trabalhar, você tem que faturar mais, você tem que alcançar ali R$ 1 milhão de faturamento esse ano. Então você volta a rever tudo que você já fez, começa a pensar novas estratégias, volta a estudar, volta a se dedicar mais na sua marca, e aí você pega e volta para o seu faturamento médio, seu faturamento padrão. E muitas das vezes, na maioria das pessoas, 99%, quando você chega aqui no topo, você acaba se acomodando, você fica com medo, você acaba deixando de fazer as coisas que antes você fazia, ou você simplesmente por esse nível daqui ser o seu topo, você não pensa nos hábitos, nas coisas que você tem que fazer para mantê-lo, que é o que justamente quem está no nível acima do seu faz. Mas agora, para você sair desse platô, o que você tem que fazer é mudar, você tem que mudar de forma que você aumente o seu normal. E com normal eu quero dizer que o seu faturamento, a sua média padrão e os seus resultados comuns. Isso significa você, por exemplo, normalizar o desconforto da escala, do crescimento, da estruturação. Você normalizar você investir R$ 1.000 por dia em anúncios, por exemplo. Normalizar ter que contratar mais gente ou gente mais profissional. Ou normalizar criar novos processos, mais processos ainda, criar uma contingência maior. Você precisa expandir a infraestrutura da sua mente e da sua empresa para suportar esse novo nível. Pelo menos na minha opinião, eu considero que você primeiro expandir a sua infraestrutura da sua cabeça, da sua mente, para depois, como consequência, você expandir a estrutura da sua empresa, é muito mais natural e mais fácil, se assim pode dizer. Tá bom, Álvaro, eu já entendi, mas como que eu vou fazer para expandir, para fazer isso aqui, tudo que você tá me falando e sair de uma vez por todas dessa média padrão, desse platô, aumentar minha média padrão, deixar de ser inconstante? Eu odeio ter que responder isso, mas não tem uma resposta necessariamente certa. Porém, tem duas formas sim de você aumentar o nível do seu normal. A primeira delas é mudar o seu exterior e se adaptar à fase de desconforto, até que isso se torne o seu novo normal. Isso pode demorar de 3 a 6 meses, é um pouco mais demorado. E a segunda forma é você mudar o seu interior e o da sua equipe, claro, para que você comece a enxergar as coisas que você faz hoje como simples, às vezes como pequenas ou até mesmo fáceis, focando assim em quem vocês têm que ser como equipe, como empresa, você como gestor, e o que você tem que fazer, o que vocês têm que fazer para alcançar esse novo nível de resultado, E aqui vão alguns exemplos daqui. Esse daqui é provavelmente o exemplo que mais se encaixa aqui. Quando o Airbnb ele queria escalar e melhorar a experiência de usuário, o Brian, que era o CEO da empresa, percebeu que a equipe estava presa ao normal, uma experiência de, por exemplo, 5 estrelas. E o que ele mudou no interior da equipe? Ele reuniu todo mundo do time e fez o exercício de imaginação. Simples assim, não custa nada. Ele perguntou para a equipe como que seria uma experiência de 11 estrelas. Ele queria fazer com que eles imaginassem coisas absurdas, por exemplo, como o Elon Musk buscando o hóspede no aeroporto e levando ele para o espaço. E o resultado foi que, ao focar a equipe a conceber o impossível, que seria uma avaliação de 11 estrelas, criar uma experiência de 6 ou 7 estrelas, que antes parecia muito difícil, se tornou simples, pequeno, fácil e se tornou normal. Eles mudaram quem eles precisavam ser, por exemplo, criadores de experiência, para alcançar um novo nível de retenção de clientes. A Amazon também. A Amazon ela tem uma cultura fortíssima de mudar o interior antes de criar o exterior. O Jeff Bezos ele implementou uma regra de que antes de escrever uma única linha de código ou de investir um centavo em um novo projeto, a equipe precisava escrever o release de imprensa do lançamento como se aquilo já tivesse sido um sucesso absoluto. Isso, claro, ajuda muito a execução, apesar de fugir um pouco aqui do tema do vídeo, porque ao fazer isso, ao ancorar na mente da equipe dele já um sucesso futuro, o projeto não era mais uma ideia difícil de fazer, mas sim um produto que já era bem sucedido, só que eles só precisavam fazer ali um passo a passo claro, só precisava executar isso. E isso tornou a execução ali do dia a dia muito mais fluida, eliminou, por exemplo, todo o medo, toda a angústia de que aquilo não der certo, que acaba atrapalhando. E também tem o exemplo da SpaceX, que como vocês sabem, a indústria aeroespacial, no caso a NASA ou a Boeing, tinha um normal muito claro, que os foguetes eles são descartáveis, custam bilhões, demoram anos para serem feitos e claro, eles não dão ré. E a base deles era muito rígida. E como que ele mudou ali, o Elon Musk, o interior da equipe? Ele não focou em melhorar os foguetes em 10%, mas ele colocou a meta de pousar foguetes de ré para utilizá-los para ir para Marte. Ele exigiu que toda a equipe assumisse uma identidade de salvadores da humanidade, não apenas engenheiros. E ao colocar a meta lá em cima, Marte, eles resolveram problemas complexos de engenharia no dia
dia a dia e acabou se tornando o novo normal da equipe, o que tornou impossível para as outras empresas alcançarem um nível mínimo ali de esforço ou de resultado esperado da SpaceX. E como que você pode aplicar isso aqui na sua operação? Se hoje você fatura, por exemplo, 50 mil por mês e o processo ele parece difícil, a solução não é apenas trabalhar mais horas, mas reunir, por exemplo, com a sua equipe ou com você mesmo e se perguntar como que afinal opera um e-commerce do nosso nicho que fatura 1 milhão por mês. Ou, para ser mais plausível, que eu concordo mais um pouco, você focar no que está mais perto primeiro, ou seja, como que opera um e-commerce do nosso nicho que fatura 100 mil por mês, como que eles fazem anúncios, como que é o remarketing deles, como é o CRM deles, como que eles agem, como que é a experiência do cliente, e você vai começar ali a desenhar processos, o nível dos criativos que você precisa, a estrutura de suporte que você vai ter que precisar, o nível ali da gestão de tráfego e, claro, tudo isso muito bem alinhado com os resultados que você realmente quer ter. E ao assumir essa identidade dessa empresa maior, focando em quem você tem que ser, gerenciar uma operação de, por exemplo, 100 mil, ou 40 mil, ou 70 mil, ou 200 mil vai começar a parecer pequeno e simples. E agora, como mensagem final para você, meu espectador, deixa um like, um comentário aqui, se inscreve no canal para mais vídeos com esse estilo daqui. É um pouco diferente do que a maioria do mercado faz, que fica só te ensinando a criar campanha. Eu já há muito tempo trago já o racional por trás do porquê você deve fazer as coisas, mas eu acredito que essa parte um pouco mais, talvez, mental, também faça muita diferença. Se a gente pegasse duas lojas iguais, duas lojas, tipo, que pensam iguais em relação à estrutura de ads, mesmo que eles entendam os conceitos de marketing a fundo, a loja que vai disparar de sair na frente é aquela que entende muito mais do que apenas de marketing de ads ou de e-commerce, mas também sobre si mesmo e como que funciona as pessoas e a energia da empresa, como que funciona isso tudo. Eu acredito que eu tenho visões bem legais para passar sobre isso. Outro ponto também, eu tô postando aqui conteúdo exclusivo no Close Friends todo dia sobre marketing, ads, e-commerce. Tô respondendo caixinha de pergunta, então se você entrar no meu Instagram, só tiver um destaque, um post aqui, eu não postar muitos stories, é porque eu foco muito no pessoal lá do Close Friends. Lembrando que aqui nesses conteúdos gratuitos eu não fico te fazendo pitch, eu não fico te vendendo coisa, eu não fico te recomendando plataformas que eu nem uso só para eu ganhar uma comissão em cima de você. As nossas calls semanais aqui da Econwork serve para networking, ninguém vai te vender nada, ninguém vai te fazer pitch no final. Eu não vou marcar uma call aqui de e-mail marketing, vou colocar um nego ali que tem uma agência de e-mail marketing para passar um conteúdo fuleira e no final ele fazer um pitch, tentar te vender ali uma assinatura do plano dele. Isso não vai acontecer aqui. Inclusive, se você quiser ver, eu acabei postando aqui algumas gravações das calls da Ecowork aqui no Instagram da comunidade. E também só para vocês verem o nível aqui da parada, a gente faz call de 3 horas, a gente analisa estrutura, a gente analisa anúncio de todo mundo. Então é só entrar lá e trocar networking de forma simples e gratuita. Lá não vai ter nenhum guruzão que vai ficar achando que sabe de tudo, todo mundo vai ajudar todo mundo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E claro, se você quiser um contato mais próximo comigo, as minhas redes de contato, tanto para consultoria, para prestação de serviço ou para networking, vão estar aqui embaixo. Vou estar deixando aqui em cima 2 vídeos complementares a esse, muito bons também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.